A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Sabe aquelas bandas que só emplacaram um único hit mundial e depois você nunca mais ouviu falar delas? Tipo Macarena, Who Let the Dogs Out, Somebody That I Used to Know. Comenta aqui se você lembra de outra banda que só teve uma música de sucesso, inclusive. Pois é, a questão é que a Dinamarca tá vivendo um pouco dessa vibe. O país ficou famoso na economia mundial graças ao sucesso estrondoso da Novo Nordisk, com remédios como o Ozempic e o Wegovy, que são verdadeiros hits aí da indústria farmacêutica. Agora, a música começou a desafinar, vendas mais fracas, concorrência crescendo, tarifas de Trump batendo na porta e o Banco Central dinamarquês, já admitiu que a previsão de crescimento de 2025 vai ter que ser cortada bonito. É como se o show tivesse lotado, todo mundo esperando mais sucessos e de repente a banda percebe que só tem aquele refrão famoso para repetir. Então hoje a gente vai entender como que a economia mais saudável da União Europeia pode estar virando uma daquelas bandas de One Hit Wonder. E outra, imagina você ganhar um salário que daria para comprar quase tudo no planeta Terra umas 10 vezes. Pois é, Elon Musk está prestes a receber um pacote de remuneração de, olha esse número, $1 trilhão. Isso, trilhão com T. Isso se ele cumprir todas as metas ambiciosas que ele mesmo ajudou a definir. A proposta da Tesla é até que simples, continuar no comando da empresa pelos próximos 10 anos, expandir os robotáxis, aumentar o valor de mercado da montadora de $1 trilhão para incríveis $8,5 trilhões e de quebra, ainda aumentar sua participação na companhia para pelo menos 25%. Se a gente for ver, é tipo um game de chefão, em que Elon Musk é ao mesmo tempo o jogador, o criador das regras. Enquanto isso, ele ainda supervisiona a SpaceX, a xAI, a Neuralink e a Boring Company. E de quebra ainda arranja tempo para se meter na política, como a gente tem visto nos últimos meses. Então, no episódio de hoje, a gente vai também destrinchar esse pacote de outro mundo, entender se alguém consegue realmente ganhar tanto dinheiro sem enlouquecer e o que isso significa para a Tesla e para o próprio Elon Musk, nosso querido elemento. Esse elemento chamado Elon Musk. E antes de começar o episódio, lembrando só que você pode seguir a gente. Clica aqui no nosso botão de inscrever ou de seguir para você acompanhar todos os dias do podcast e ficar atualizado do que acontece no Brasil e no mundo. Bora lá! Bom, o Banco Central da Dinamarca anunciou que vai revisar para baixo a previsão de crescimento da economia em 2025. O motivo para isso, dois fatores principais. Primeiro, as vendas mais fracas da Novo Nordisk, que é a gigante dinamarquesa dos remédios para diabetes e obesidade, você deve ter ouvido falar sobre isso, e também as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em entrevista nessa quinta-feira, dia 4, o presidente do Banco Central, Christian Kettle Townsend, admitiu que a previsão feita em março já não faz tanto sentido. Naquela época, o banco acreditava que o país teria um crescimento um pouquinho acima do esperado, que foi de 3,5%. Mas agora, segundo ele, esse cenário não é realista. Thomson explicou que a situação é resultado de uma combinação complicada. Problemas da maior empresa de medicamentos do país, que é a Novo Nordisk, mais as tarifas de 15% que Donald Trump decidiu aplicar sobre produtos da União Europeia, além de mudanças feitas nos números oficiais da economia. Abre aspas, definitivamente vamos reduzir nossa previsão de crescimento, fecha aspas. E ele complementou dizendo que provavelmente a redução será bem grande. O que ele quis dizer é que a Dinamarca depende muito, mas muito da demanda dos Estados Unidos para crescer, e foi justamente de lá que vieram os dois grandes problemas, tanto a queda nas vendas da Novo, quanto as tarifas impostas por Trump. Isso é curioso porque até recentemente a Dinamarca era vista como uma estrela econômica da União Europeia. Em maio, as autoridades de Bruxelas chegaram a prever que, entre todos os países do bloco, a Dinamarca ficaria em segundo lugar em crescimento nesse ano, só atrás da Malta. Agora, essa projeção já não parece tão brilhante. O país deve apresentar um desempenho bem mais mediano. Mesmo assim, Thomson fez questão de dizer que não se trata de um colapso. Ele alertou que as revisões dos números oficiais já mudaram bastante as contas e que o novo ritmo de crescimento pode até ser menor, mas não é um cenário dramático. Ele lembrou inclusive que o Ministério da Economia chegou a projetar um crescimento de apenas 1,4% para 2025,
mas na visão dele, o resultado final não deve ser tão ruim. E bom, gente, a gente tá falando disso porque o problema é que a Novo Nordisk ficou tão grande nos últimos anos que sozinha consegue mexer nas contas nacionais. E bom, estamos falando desse tema porque o problema é que a Novo Nordisk ficou tão grande nos últimos anos que sozinha consegue sim mexer nas contas nacionais. O sucesso dos medicamentos Wegovy e Ozempic transformou a empresa na mais importante do país. Só que em 2025 ela já cortou 2 vezes as projeções de vendas e lucros, porque a concorrência está aumentando e as versões genéricas de seus produtos estão se espalhando pelos Estados Unidos. Então esse baque já teve impacto direto. As ações da empresa caíram quase 2/3 desde o auge do ano passado. Isso não apenas prejudica investidores, mas também o humor dos consumidores dinamarqueses que se sentem menos confiantes. Segundo Thomsen, essa queda na produção farmacêutica foi tão forte que fez a economia encolher já no primeiro trimestre desse ano, o que puxou ainda mais para baixo as previsões. Além disso, as tarifas americanas podem reduzir o PIB em cerca de 0,5%. Inclusive, o Banco Central vai divulgar uma nova projeção atualizada no dia 24 de setembro. O presidente ainda destacou que a influência desproporcional da Novo Nordisk preocupa seus colegas dentro do Banco Central. Todos querem entender até que ponto a economia dinamarquesa está vulnerável ao desempenho de uma única empresa. Mas bem, apesar disso, Thomsen garantiu que não está excessivamente preocupado. Ele argumenta que as vendas da Novo ainda estão crescendo e que a Dinamarca, historicamente, sempre resistiu bem às crises de grandes corporações. Outro ponto que ajuda nessa história, nem tudo é pessimismo. Boa parte da produção da empresa aconteceu fora do país, o que acaba reduzindo o impacto direto sobre empregos e renda local. Hoje, para você ter uma ideia, a Novo Nordisk emprega mais de 30 mil pessoas na Dinamarca, pouco mais de 1% da força de trabalho nacional. E sem o setor farmacêutico, o crescimento do país teria sido menos da metade em 2024, e até, olha só, negativo nos 2 anos anteriores, segundo dados oficiais. Thomsen foi perguntado sobre a possível adoção do euro no lugar da moeda local. Ele respondeu que os dinamarqueses deveriam considerar isso se quiserem ter mais voz dentro da União Europeia. Para ele, adotar a moeda única permitiria ao país participar mais fortemente das decisões e estar mais integrado na cooperação regional. E bora falar agora do nosso querido elemento Elon Musk. A Tesla propôs um novo pacote de remuneração para o CEO da empresa, Elon Musk, que pode chegar a $1 trilhão. Sim, trilhão, com T. A ideia é incentivar Musk a continuar liderando a empresa pelos próximos anos e atingir metas extremamente ambiciosas, incluindo expandir o negócio de robotáxis e aumentar o valor de mercado da Tesla de cerca de $1 trilhão para $8,5 trilhões, isso nos próximos 10 anos. O plano também prevê que Musk receba ações adicionais que poderiam elevar sua participação na Tesla para pelo menos 25%, valor que ele mesmo deseja, inclusive. Essa proposta foi detalhada em um documento oficial apresentado na sexta-feira. Esse novo pacote de remuneração surge depois que um pacote anterior de 2018, avaliado em mais de $50 bilhões, foi derrubado por um tribunal. Enquanto a Tesla recorre da decisão, o conselho buscou novas formas de recompensar Musk, incluindo um prêmio temporário de ações no início de agosto, estimado em cerca de $30 bilhões. O objetivo desse novo plano é manter Musk focado na Tesla, enquanto a empresa tenta crescer em áreas novas como robótica e inteligência artificial. O documento oficial também inclui uma sugestão não vinculada dos acionistas para que a Tesla assuma uma participação na startup xAI de Musk, algo que inclusive ele já havia discutido antes. O pacote mostra que Musk mantém sim um controle muito forte sobre a Tesla, mesmo com várias demandas ao mesmo tempo. Caso você não saiba, ele é CEO da Tesla desde 2008 e ainda administra outras 4 empresas. Tem a SpaceX, xAI, Neuralink e Boring Company. Em entrevista à Bloomberg em maio, ele disse que pretende continuar à frente da Tesla nos próximos 5 anos. E o mercado reagiu a essa notícia. As ações da Tesla subiram 2% na sexta-feira de manhã em Nova York, mas no acumulado do ano caíram 16%. Inclusive, a meta de crescimento do valor de mercado da Tesla para aqueles $8,5 trilhões seria mais do que o dobro da Nvidia, que é atualmente a empresa mais valiosa do mundo. E vamos relembrar que o valor da Tesla havia atingido seu pico em 2024 com cerca de $1,5 trilhão. Então, se Musk cumprir todas as metas de desempenho e receber todas as ações restritas, o pacote de $87,8 bilhões que ele tinha em disputa no processo anterior, olha só,
poderia aumentar para cerca de $1 trilhão. Eu quero saber o que você faria com tanto dinheiro. O documento também prevê que Musk deve ajudar a desenvolver um plano para a sucessão do CEO no longo prazo para receber as 2 últimas parcelas desse prêmio. Segundo a Tesla, manter e incentivar Musk é sim fundamental para que a empresa alcance essas metas e se torne a empresa mais valiosa da história, não do mundo, da história. Apesar do pacote ambicioso, Musk tem propriedades concorrentes. Ele pediu ao conselho que elaborasse esse novo pacote de remuneração para garantir pelo menos 25% do controle de voto na Tesla. Caso contrário, ele poderia buscar oportunidades em outras áreas de inteligência artificial e robótica. Vai lembrar que mesmo sendo o maior acionista da Tesla, Musk vendeu parte de suas ações para financiar a aquisição do Twitter. Apesar do pacote, Musk tem prioridades concorrentes. Ele pediu ao conselho que elaborasse esse novo pacote de remuneração para garantir pelo menos 25% do controle de voto na Tesla. Caso contrário, ele poderia buscar oportunidades em outras áreas de inteligência artificial e também robótica. Olha, mesmo sendo o maior acionista da Tesla, Musk vendeu parte de suas ações para financiar a aquisição do Twitter, que ele renomeou para X e depois integrou a xAI. O conselho da Tesla continua apoiando Musk, mesmo com seu foco dividido entre várias empresas e também a política. Musk chegou a ser o maior financiador da campanha de Donald Trump e tentou reformular brevemente o governo federal, gerando críticas e até ações de vandalismo e incêndios em lojas e estações de recarga da Tesla. Isso, claro, contribuiu para um primeiro semestre volátil, com 2 dos piores trimestres da empresa em anos e uma queda de 13% nas entregas de veículos no mundo inteiro. No final de maio, Musk deixou oficialmente seu cargo especial no governo e prometeu se dedicar mais à Tesla. Poucos dias depois, ele e Trump tiveram um desentendimento. Apesar disso, a Tesla conseguiu recuperar algum impulso nos últimos meses, lançando seu serviço de robotáxis sem motorista em 22 de junho, com um pequeno número de veículos lá em Austin, Texas. Musk, claro, vê esse serviço como uma parte bem importante do futuro da empresa. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bom, eu aguardo o seu comentário aqui de artistas que só tiveram um hit, qual que você lembrou que eu não citei. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.